Então, a gente separou aqui, galera, alguns fatos, alguns comentários, algumas coisas que a gente tem visto durante essas semanas a respeito de mudanças climáticas de maneira geral. E uma delas, eu acho que é a principal, que eu acho que a gente devia começar a discutir aqui, é sobre se isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul é algo natural ou é algo que tem influência do ser humano. Esse fenômeno tem uma relação direta com o El Niño. Nós já falamos diversas vezes aqui. Tem vídeo aqui no Florestal Brasil também falando do fenômeno do El Niño, como ele já afetou, inclusive, por exemplo, a crise do azeite aconteceu já. Tudo isso, a produção em vários estados aqui, o clima na Amazônia, tudo isso tem uma relação direta com o El Niño. Ele vai afetar de alguma forma. Então, quanto mais o ser humano vai negligenciando essa questão das mudanças climáticas e não muda com certos comportamentos, né, que são nocivos, eu acredito que isso influencia direto no que a gente está vendo. Apesar da gente ver ainda em muitos locais de profissionais da área, como tu comentaste agora há pouco, a gente ainda vê, falando que é um processo natural, que é totalmente comum isso que está acontecendo, fazem inclusive links com outras catástrofes similares que aconteceram décadas atrás, no entanto, sem analisar o contexto, da piora disso, da recorrência disso, ou de alguns fenômenos que são inexplicáveis, que não são comuns de acontecer em algum local. Minha percepção, com certeza, tem uma ação direta com como o homem está lidando com os recursos naturais no mundo todo. Né? Realmente, o que o Henry está relatando é o que acho que a maioria de que concorda aqui, que é a relação diretamente com o El Niño, mas a gente tem que falar o seguinte: as mudanças climáticas elas estão ocorrendo, a gente vem relatando há muito tempo. E o que acontece? O excesso do desmatamento, ele causa efeitos. Talvez não instantâneos, não é bem assim que funciona. Ele pode ser a longo prazo, mas no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é uma soma de eventos. Você tem a questão da massa de ar quente, você tem a massa de ar fria se encontrando, uma não deixando a outra passar. Então há o acúmulo de chuva no Rio Grande do Sul. Já era esperado que isso vinha a ocorrer, não tão forte como ocorreu de fato, mas era previsto. Então houve, por parte dos governantes, deputados, um negacionismo sobre as ocorrências. Então, isso não preparou, não deixou preparados os municípios para esse tipo de ocorrência. E assim, isso já vinha acontecendo no Rio Grande do Sul? Sim, mas igual o Reuri falou, não é sempre, foram casos isolados. E casos isolados são isolados, como mesmo diz, não é sempre que ocorre, é uma situação. Se a gente puxar os gráficos que saíram, como o evento de 1941, aquilo foi um ponto fora da curva. Não se vinha ocorrendo. Só que nos últimos anos, né? Principalmente dentro de um ano, houve 4 efeitos climáticos de enchentes. Então está mais frequente, tá? E isso é tudo relacionado à posição geográfica do estado, o El Niño, as mudanças climáticas causadas pelo efeito estufa e outros pontos. Então, esses fatores juntos é o que aconteceu. Somaram e deu um grande problema. E isso cada vez vai ser mais frequente. Então, há a necessidade de preparação, porque reverter o que está acontecendo não é um papel muito fácil, não dá para parar de desacelerar, é muito difícil, mas a gente tem que tomar certas medidas para que esses problemas, quando acontecerem, sejam mitigados. Tocou num ponto muito importante, né? Ele falou da questão do El Niño, né? Começou falando da questão do El Niño, e realmente, a gente fez bastante postagem no Florestal Brasil, acho que desde o El Niño passado, né? Explicou o que era o El Niño, né, que basicamente é uma corrente que sobe, ela teoricamente ela deveria subir o Brasil, subir que eu digo assim, o mapa, né, como se estivesse olhando realmente do sul para o norte. O problema é que o desmatamento na Amazônia, e aí que a gente entra nessa questão da Amazônia, inclusive tem texto no Florestal Brasil falando sobre isso, esse desmatamento, essa massa de ar quente devido ao desmatamento, devido aos gases de estufa, eles batem na frente fria e faz com que ela retorne, ela desce novamente em direção ao sul. Então isso faz com que fique presa, ele fica uma bolha de umidade e isso, juntamente com outras questões climáticas, ventos que vêm também do oceano, impedem até mesmo da água de escoar. Eu vi um vídeo ali no Oceano Atlântico, né, na orla ali do Rio Grande do Sul, e que a água ela não saía, né? Teoricamente ela devia estar indo em direção ao oceano e ela na verdade está retornando. Então a água do oceano está entrando no continente. Então a água não escoa. E sobre essa questão da enchente de 1941, Arthur, a grande diferença é que em 1941, que também foi em maio de 41, tá? Essa grande enchente que ocorreu, que é a grande enchente histórica, também tiveram outras, tá? No Rio Grande do Sul.
Não foi de 1941, nunca mais teve nada e que teve agora em 2024. Não, não foi assim. Tiveram outras, né? Nós sabemos disso. Só que em 1941, que foi a grande enchente, que pode se comparar um pouco com a que teve esse ano, choveu por 22 dias. Ininterrupto. Foram quase um mês de chuva para causar o estrago que causou, e que não foi o mesmo que causou agora, tá? E dessa vez, esse ano, foram 3 dias que foram suficientes para causar a catástrofe que se causou.